Bate-papo positiva pela sertaneja do Brasil. Doutor Henrique, então vamos começar com uma pergunta sobre higiene bucal. Estou lendo aqui bastante, né? A gente tem esse cuidado. Da última vez que você esteve aqui, muitas perguntas ficaram para trás. É 1 hora de programa, né? Mas a gente deixa uma saudadezinha para que o nosso convidado possa voltar, para que o nosso convidado possa ter essa oportunidade de, claro que a gente que agradece muito de ter essa oportunidade. E aí o seguinte, estava lendo, até foi uma última notícia, que higiene bucal pode ajudar a prevenir complicações da Covid-19. Isso é verdade? Isso é verdade. Excelente pergunta, viu, Márcio? Assim, eu vejo que os meios de comunicação estão divulgando isso desde o ano passado. Existem já artigos científicos internacionais falando sobre este tema, publicações internacionais de respeito, em revistas de respeito pelo mundo, porque a saúde nossa, nesse momento de pandemia, ela, a cada dia que passa, ela está sendo mais valorizada. E a saúde, ela é uma saúde total. E ela começa pela boca. Então, se você não higieniza bem sua boca, se você não está limpando ela corretamente, se você não está usando o fio dental de maneira correta, muitas vezes você vai ter inflamações na sua gengiva, você vai ter algumas infecções na sua boca que podem, de alguma forma, comprometer sua saúde. Então, é muito importante, se você puder, fazer suas revisões periódicas no dentista, até para você entender se você está sabendo escovar o dente de maneira correta. Muitas pessoas, eu recebo muitos pacientes que eles falam, nossa, eu escovo os dentes 3, 4 vezes ao dia, mas na hora que você vai ver, ele até escova mesmo, mas às vezes ele não está fazendo a escovação de maneira correta, usando o fio dental de maneira correta. Então, assim, a gente sempre cuida de várias coisas. A gente leva o carro para fazer revisão, a gente faz uma faxina em casa, a gente cuida da gente, assim, procura andar com a roupa, tá bem vestido, né? Com a roupa que você se sinta bem. Mas será que a gente cuida muito bem do nosso sorriso, da nossa boca, da saúde bucal? Então é muito importante, principalmente em períodos de pandemia, mas isso sempre, você ir periodicamente ao dentista, vai lá de 6 em 6 meses, faz uma limpeza, vê se tá tudo ok, para você ter a melhor saúde bucal possível. Maravilha. A pergunta da Rosenilda Caetano, do Jardim Goiás, ela nos diz aqui que seu filho de 3 anos caiu, quebrou os 2 dentes, ficando só a raiz. Ela não levou ainda ao dentista. Por ser ainda dente de leite, essa raiz vai cair? Ou ela tem alguma outra opção para melhorar a estética por enquanto? Vamos lá. É importantíssimo você ir ao dentista, tá? Porque nessa informação que você tá me passando, pode ser que só quebrou, pode ser que ele até entrou um pouco para dentro. É difícil a gente falar também sem ver, fazer o exame clínico e sem ver a radiografia. Provavelmente vai ter que remover essas 2 raízes, caso tenha. Às vezes, se ela ficou numa quantidade suficiente, o profissional vai avaliar se tem como fazer alguma reabilitação ali. De qualquer forma, tem que ser colocado algum mantenedor de espaço. O paciente vai ter que ter um acompanhamento. Nossa, mas um paciente de 3 anos, sim, um odontopediatra é o profissional adequado para fazer todo esse acompanhamento, tá? Até o nascimento dos dentes permanentes. Então, muito importante você tá procurando um odontopediatra o mais breve possível. Esse odontopediatra, se ele precisar de um acompanhamento junto com o cirurgião bucomaxilofacial, ele vai estar fazendo esse trabalho em conjunto. Maravilha. Doutor, a cirurgia de implante dói? Vamos lá. Cirurgia de implante, se ela dói, ninguém gosta de ir ao dentista, né? No geral, as pessoas... Isso felizmente está mudando, porque com a odontopediatria as crianças vão gostando de ir, o odontopediatra faz daquele ambiente um ambiente lúdico e vai trazendo a vontade da criança de ir ao dentista. Então hoje a gente está tendo já adolescentes e adultos que até não acham ruim ir ao dentista, mas
Só falar que vai ter que tomar uma anestesia, que vai ter que mexer um pouco na boca, ninguém gosta muito. Mas implante não dói, implante é tranquilo. A odontologia ela evoluiu muito, tá? Para gerar muito conforto pro paciente. Procurando um bom profissional, ele vai fazer essa cirurgia de uma maneira bem tranquila. Sim. Vai conseguir gerar um conforto pro paciente e não dói nada. Pode fazer seu implante, pode ir tranquilo, reabilitar seus dentes, que eu tenho certeza de uma coisa, você não vai se arrepender. Eu faço o implante ali, coloco o implante, já saio, já tá tudo certo, como é que é, doutor? Outra dúvida que eu escuto rotineiramente. O implante, ele tem as fases. Normalmente, você, por exemplo, o seu dente está condenado. Dependendo do dente que está condenado, a gente consegue muitas vezes remover a raiz e instalar o implante no mesmo ato cirúrgico, né? E naquele mesmo momento, se o implante, no momento que a gente colocar ele dentro do osso, ele tiver uma fixação, a gente usa o nome técnico de travamento. Se ele tiver um travamento muito bom, muitas vezes a gente pode já prender junto ao implante a coroa, né? Todo mundo vai em busca da coroa. Só que o meio, a gente vai fazer uma raiz artificial. Essa raiz artificial é o implante. Então, na hora que a gente removeu aquela raiz, em alguns casos a gente já consegue colocar o implante na mesma sessão e muitas vezes a gente já consegue colocar um dente provisório preso a esse implante. Pode ser que esse implante não tenha um travamento suficiente, a gente só coloca o implante e aguarda um período para depois colocar o dente. Pode até ser também que a gente remove aquele dente, não tem uma condição óssea favorável, então a gente tem que preparar aquela região para poder depois receber o implante. Pergunta aqui da Luz, tá no Instagram aqui. Colocar aparelho nos dentes é comum colocar nos dois, ou superior e inferior, ou não? Tem que tirar o último dente? Como assim? Vamos lá. O dente ciso, o último dente que você mencionou, foi até a nossa última entrevista. O siso, né? A gente falou muito sobre o dente ciso. O dente ciso, até para ser bem curta a informação, mas o dente ciso é um dente que não tem função mastigatória. Raramente ele nasce na posição correta. Raramente tem espaço até para ele irromper e nascer de maneira correta. Então atrevido ele, então. É muito importante, às vezes, no período da adolescência, entre 15 e 19 anos, poder fazer uma avaliação correta, que muitas vezes precisa de remover o dente. E se você remove nessa época, é mais tranquilo, tanto para o paciente quanto para o profissional. E você remove ele antes de gerar um problema. Com relação ao aparelho ortodôntico, normalmente o ortodontista coloca na parte superior e inferior, porque às vezes ele tem que, além de alinhar os dentes, fazer a correta oclusão, a correta mordida. Então, nesses casos, o profissional que vai avaliar, na maioria dos casos, vai ser aparelho na parte superior e inferior. Doutor, estava pensando aqui, você falou aqui sobre a cirurgia, né, do implante e veio esse insight aqui. Tá, beleza, você faz todo aquele procedimento, né, para fazer o implante, mas e aí? Pode ocorrer de ter alguma rejeição? Vamos lá. Rejeição é uma palavra popular, tá? As pessoas, às vezes, elas escutaram alguém, ouvirem em algum lugar, porque o organismo não rejeita um material biocompatível. O implante, ele é feito de titânio, que é um material biocompatível ao nosso organismo. Certo. Acontece que, em algumas situações, esse implante ele não tem a osseointegração. O que é a osseointegração? É a união do implante com o osso. Muitas vezes a gente coloca o implante num período depois de 3 a 4 meses, há essa formação óssea e a união do implante com o osso. Quando não há osseointegração, forma-se uma fibrose e por formar essa fibrose, esse implante não osseointegrou, você tem que remover ele. Então não houve rejeição, é que não houve a correta osseointegração. Isso, gente, acontece na minoria dos casos, apenas em 3% dos casos. Então um bom profissional, a gente está até mostrando aqui num vídeo como é que é feito o implante, tá? Depois se vocês doeu acompanharem. na minha alma, você vai na alma, não, doutor? Não, olha, não dói, gente. Sério? A anestesia é muito importante ser frisado. A anestesia, a quantidade de anestesia, ela é pequena. É a mesma quantidade de anestesia que você usa para fazer uma extração simples de um dente. Então não dói nada, tá, pessoal? Pode fazer um implante. E olha, tem dúvidas aqui.
Quando o paciente, doutor, tem muitos anos que perdeu o dente, há necessidade de enxerto? É isso? Como será esse enxerto? Vamos lá, excelente pergunta, Márcio. Às vezes, quando a pessoa perdeu o dente, às vezes ela perdeu o dente não era numa região estética e ela ficou com a falha desse dente aí por muitos e muitos e muitos anos. E houve uma reabsorção óssea lá na região, a pessoa foi perdendo uma massa óssea, né, uma condição óssea, e aí para fazer a instalação do implante, a condição óssea não está favorável. Então, nesse caso, muitas vezes o profissional vai pedir uma tomografia, uma tomografia computadorizada da região, para ver a quantidade óssea correta da região e planejar se naquela quantidade óssea tem como fazer a instalação do implante. Se não tiver como, ele tem que fazer o planejamento do enxerto ósseo. Tem casos que a gente tem que também fazer enxerto do tecido conjuntivo, né? Aumentar o volume da gengiva na região, porque às vezes essa perda foi uma perda muito grande. Então, assim, tem como sim, mesmo se você tiver perdido seus dentes já há muito tempo, não importa a região da sua boca, fazer essa reabilitação com o implante, tá? Um bom profissional habilitado, ele vai conseguir restaurar a condição óssea lá na região e depois colocar o implante. A Thalita do Florença 2, ela está perguntando o seguinte: quando um dente quebra e fica um buraco, e nesse buraco nasce uma carne, o que é? Vamos lá. É um pouco de... Eu vou explicar de certo modo, mas toda cárie tem que ser removida, né? Então, se o dente quebrou de alguma maneira e você não restaurou aquele dente, às vezes o acúmulo de resíduos de alimento lá na região foi proliferando uma cárie lá na região. Então, é importante remover essa cárie e restaurar o seu dente. Então, depende da quantidade do dente perdido, quebrado, que você às vezes vai ter que fazer uma restauração pequena, às vezes vai ter que fazer até uma coroa, tá? Porque muitas vezes você não viu aquela cárie estava infiltrada no seu dente, e na hora que você viu, ele fragilizou a estrutura do dente e fez quebrar. Eu acredito que é mais ou menos essa que foi sua pergunta. Então, fragilizado o dente, quebrado, o dentista remove toda a cárie e faz toda a restauração do dente. Doutor, o Eduardo, ele é ouvinte da Positiva, mandou também uma pergunta aqui. A minha gengiva, ela está sumindo. Como isso é possível? Tá. Você deve estar tendo algum problema periodontal, né? Não vou nem falar uma gengivite. Dependendo já até uma periodontite, é uma inflamação nos seus tecidos adjacente ao seu dente. Isso daí vai retraindo essa gengiva com o passar do tempo. Então, assim, se isso está acontecendo com você, você tem que procurar o mais rápido possível um dentista. Aqui, Dr. Henrique Taniguchi, dentista e professor, falando sobre saúde bucal e implantes. Calma, nem tudo tá perdido. Daqui a pouquinho essa live, tudo que rolou fica disponível lá no nosso canal no YouTube, youtube.com/PositivaFM Oficial, e tem outros assuntos lá também, tá bom? Doutor, sobre implantes, voltando para esse tema aqui, né? A gente falou no início, né? Você bem disse que os procedimentos estão bem avançados, né? Tem aquela coisa, poxa, eu tenho medo de dentista. E aí tem a pergunta aqui do nosso querido Paulo. Ele diz o seguinte: olha, por mais que o doutor tenha falado que avançou o negócio aí, tudo aí, eu ainda tenho esse receio. Ele quer saber o seguinte: ele tem medo de qualquer procedimento cirúrgico, e aí ele quer saber se ele pode fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, um implante, dormindo. Paulo, tem como sim, tá? A odontologia aliado com a medicina, ela pode gerar esse conforto para você. Muitas vezes não precisa ser nem dormindo por completo. A gente fala que você pode ser apenas sedado, tá? É uma sedação endovenosa, vai um profissional, anestesista,
e ele coloca a mesma medicação que é utilizada muitas vezes, não sei se você já ouviu falar, para fazer endoscopia. Quando o paciente vai ser submetido à endoscopia, ele é sedado. E aí essa medicação, ela dá amnésia. Então você fica sendo uma pessoa receptiva, você, se o dentista pedir, abre um pouco mais a boca, você abre, você fica bem sonolento, mas não lembra de nada. Então isso ajuda muito para os pacientes que têm, de alguma forma, receio, medo do procedimento cirúrgico. Para procedimentos mais extensos, muitas vezes os profissionais sugerem fazer esse procedimento sedado. Então, agora você já sabendo disso, pode fazer sua cirurgia com tranquilidade, que você não vai sentir nada e não vai lembrar de nada. Esse é um grande conforto de fazer o procedimento com a sedação endovenosa, com acompanhamento do médico. Maravilha. Doutor, a pergunta da Kátia, ela perdeu todos os dentes. Como seriam os implantes? Ela tem que fazer todos, doutor? Vamos lá, excelente pergunta, Kátia. Quando a pessoa perde todos os dentes, não necessariamente ela precisa de colocar um implante por dente. Porque o padrão é perder um dente, você vai lá, instala o implante no local e depois coloca o dente preso nesse implante. O implante vai funcionar como a raiz do dente que você perdeu. É a raiz artificial. Só que no momento que você perdeu todos os dentes, tem muitos pacientes que usam a famosa dentadura, né? A prótese total, a dentadura. Então ele perdeu todos os dentes ou tem os dentes, mas os dentes estão com grande comprometimento e não tem como preservá-los, a gente tem que remover aqueles dentes. Então, a gente pode fazer o tratamento que chama protocolo, tá? Para as pessoas que se digitarem no Google depois, digitar lá protocolo de dentes, protocolo inferior, protocolo superior, o que você vai ver? Que o profissional opta por instalar alguns implantes na parte inferior, normalmente de 4 a 5 implantes, e eles vão segurar o conjunto de dentes, como se fosse uma dentadura presa em implantes, proporcionando estabilidade para você conversar, a estética, a boa mastigação. Na parte superior, da mesma forma. Normalmente, se instala 6 implantes. Alguns profissionais instalam mais, 7, 8 implantes, alguns 5 implantes. O ideal é a quantidade suficiente que o profissional vai avaliar de acordo com a sua condição óssea, que ele consiga estabilizar esse conjunto de dentes, tá? Dando essa segurança para que você consiga mastigar, sorrir, enfim, ter a sua correta utilização dos dentes, mas não tem essa necessidade de colocação de implante dente a dente, porque senão a gente teria que distribuir aí 14 implantes em cima, 14 implantes embaixo. Então é mais prático, tá? Muito mais simples do que muitas vezes você pode imaginar e gera um resultado estético muito bonito. A pergunta aqui da nossa ouvinte aqui, olha, finalizei um canal e precisava colocar uma coroa porque o buraco ficou grande e não tinha como obturar. Já se passaram anos e não fiz isso. O restinho de dente quebrou e agora parece que está aberto. Será que ainda consigo colocar uma coroa? Pergunta da Amanda. Amanda, você tem que realmente procurar um profissional, porque a gente tem que ver o que sobrou de dente, tá? Vou puxar a sua orelha, porque se você fez o canal, você tinha um prazo aí de 6 meses no máximo para estar fazendo a correta colocação dessa coroa, no máximo, né? A gente recomenda que isso seja feito até o mais breve possível. Terminou o canal, tente no próximo período aí de 30 dias já realizar a instalação dessa coroa. Então, muitas vezes você vai ter que retratar esse canal, só que o profissional, o endodontista, que avaliar seu dente, ele vai ver se essa estrutura remanescente, ela ainda suporta a colocação de pino e coroa para você ainda preservar essa raiz. Então, o correto é você procurar um endodontista, ele vai avaliar essa estrutura dessa raiz sua e vai ver se existe essa possibilidade. E não faça isso mais não, tá? Começou o tratamento, termine, sabe? Às vezes eu vou colocar esse alerta para todo mundo que possa escutar. Às vezes tem coisas que só a gente pode fazer por nós. Ninguém pode ir no dentista no seu lugar. Você pode ser uma pessoa que faça até o bem pro próximo, possa até ajudar muitos outros. Só que isso você tem que fazer por você, porque ninguém pode estar lá no seu lugar. Então,
começou um tratamento, termina. Às vezes fez o canal, você tem que concluir, porque às vezes você fez o canal e eliminou sua dor. Se eliminou a dor, você fala, agora pronto, não tô sentindo dor, é um dente lá atrás, esteticamente ninguém tá vendo, e aí você vai protelando. Só que esse protelar muitas vezes compromete a correta reabilitação desse dente. Começou, termine. Para as pessoas que estão com receio, nossa, tem tanto tempo que eu não vou ao dentista, dá o primeiro passo, vai, olhe e cuide de você. Quem vai ser o maior beneficiário é você mesmo. Maravilha, doutor. E para finalizar aqui, eu tenho que fazer essa pergunta, que a gente falou tanto de implante. E aí, o implante, ele é eterno? Você precisa de alguma manutenção ao longo desse período? Vamos lá. O implante em si, Márcio, ele tem possibilidade, o implante, que é o pino que vai no seu osso, de durar, dependendo o resto da sua vida, tá? Ele é um material, ele é feito de titânio e ele é colocado dentro do osso. Então a gente tem que acompanhar como é que vai ser essa perda óssea. Às vezes pode haver uma perda óssea ao redor desse implante. Então isso é importante ter esse acompanhamento. Com relação à coroa, como todo material artificial, passado um tempo, ele perde o brilho. Essa coroa, às vezes, ela tem que ser substituída. Natural. Se você comprar um carro hoje, novo, passado 10 anos, esse carro que teve ação do tempo, ele não vai ser a mesma coisa do que assim que você tirou ele da concessionária. A mesma coisa o dente. Imagina só, aquele dente dentro da sua boca. Tem ação de coisa ácida, de corantes, coisas quentes, coisas frias. Então, com o tempo, ele vai sim perdendo brilho, vai perdendo aquela estética mais bonita. Passado aí um período de muitas vezes uns 8 anos, eu recomendo sim que muitas vezes você troque esse dente. Pode ser que isso seja um pouco antes, pode ser que isso seja até depois. Por isso que é importante, anualmente, você ir ao dentista, acompanhar, fazer um exame radiográfico, fazer uma limpeza, ver se ele está perfeitamente adaptado, ver se você está conseguindo fazer a higiene da maneira correta. Às vezes você está conseguindo. Tem casos que eu acompanho de pacientes aí há mais de 10 anos que a estrutura está perfeita, a região, o implante, o dente, e tem casos que antes a gente já tem que intervir, ensinar, reeducar uma correta higiene e cuidado da região. Então, com acompanhamento constante, com certeza você vai ter uma grande longevidade, tá? E vale muito a pena. Maravilha, doutor Henrique Taniguchi, dentista e professor, falando sobre saúde bucal e implantes. Olha, eu gostaria, em nome de toda a família Positiva, agradecer imensamente esse tempo que você se dedicou aqui pra gente. É importante a gente trazer informação, é uma prestação de serviço, é o papel da nossa rádio, um dos papéis da nossa Rádio Positiva, de levar a informação para você, e a gente traz aqui os melhores profissionais, especialistas no assunto, assim como o doutor Henrique Taniguchi, que deu essa contribuição para a gente, e claro, a gente agradece imensamente por tudo, doutor. Muitíssimo obrigado novamente pelo convite, Márcio. Eu sou um apaixonado pela odontologia e como eu escolhi também a área da docência, para mim compartilhar o conhecimento, informar a população, acho que é um dos nossos deveres como cidadão e profissional. Acho que a gente está aqui nessa vida para aprender e para ensinar. Então essa é a nossa jornada da vida. Muito obrigado pelo convite. Espero que vocês tenham gostado. Podem assistir, reassistir. Se tiverem perguntas, vocês me procuram lá, Henrique Taniguchi, que vai ser um prazer estar respondendo todas elas. E futuramente, eu vindo aqui, a gente escolhe mais um outro tema para a gente estar sempre compartilhando conhecimento.